É isso aí, estamos de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal e nesse vídeo sobre Excel eu vou falar sobre uma das principais funções do Excel. Se você entender essa função, você vai entender praticamente 90% de todas as funções do Excel, porque ela é uma função lógica. Eu vou estar falando hoje a respeito da função C, é uma das funções mais utilizadas dentro do Excel. Para qualquer coisa que você for fazer, encaixa sempre essa função. Então fica ligado aí, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita a oportunidade, já se inscreve no canal e ativa as notificações para você ficar sabendo sempre que a gente lançar novos vídeos aqui para o YouTube te avisar quando tiver conteúdo novo aqui no canal, tá? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí e já ativa as notificações. Esse vídeo vai ser muito importante para você que já está acompanhando essa maratona sobre conteúdos referentes a Excel. Então fica ligado aí, vamos para a nossa vinheta que é rapidinho, coisa de 5 segundinhos, a gente já volta pro nosso vídeo de hoje de Excel sobre a função C. E estamos de volta para o nosso vídeo e não vamos perder tempo, já vamos falar a respeito da nossa função C. Aqui na tela eu tenho duas abas que eu abri aqui, uma onde eu vou dar uma explicação teórica sobre a função C e outra onde eu vou falar sobre um exemplo prático, ok? Então vamos lá, o que eu quero colocar aqui? Eu vou aumentar uma linha aqui para estar, na verdade, duas linhas, para estar inserindo uma informação aqui, ó. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre, deixa só eu colocar isso daqui como mesclado, e nós vamos e negrito. Nós vamos falar hoje sobre assunto, vamos lá, em maiúsculo, assunto de hoje, função C no Excel. Essa daqui é uma das funções mais utilizadas dentro do Excel. O que vem a ser a função C? Ela é uma função lógica, e quando a gente fala função lógica, nós estamos falando o seguinte: dentro de uma questão lógica, ou é verdadeiro ou é falso, ou é certo ou é errado. Não existe meio certo e não existe meio errado, não existe meio verdadeiro e não existe meio falso. O Excel ele é lógico, então ele vai entender ou é verdadeiro ou é falso. Então não existe um meio termo, só existem essas duas situações. E quando a gente fala de uma função lógica, nós estamos falando de função C, nós estamos falando de função soma C, nós estamos falando de função cont.c, dentre outras, tá? Não vou entrar em muitos detalhes. Por quê? Porque hoje nós vamos falar somente da função C, que é a função que, se você entender essa questão lógica da função C, que ou é verdadeiro ou é falso, você vai conseguir aplicar isso em qualquer situação que você precisar. E aí é que entra a explicação básica de hoje. Por exemplo, vamos para uma explicação teórica da função. Eu já expliquei para você, que está acompanhando aqui. Se você ainda não viu o que vem a ser uma função, eu vou deixar no card aqui em cima um vídeo anterior que eu fiz, onde eu explico sobre o que vem a ser funções. Eu dou uma breve explicação sobre função. Então, se você não viu ainda, dá uma olhadinha no card aqui que eu vou deixar para você dar uma analisada aí. Mas conclui esse vídeo aqui para você entender essa lógica, ok? Toda função, ela sempre inicia com o sinal de igual. Sempre. Sempre que você for fazer uma função, seja uma função C, um soma C, um cont C, seja um soma, qualquer função que você for fazer dentro do Excel, ele começa com uma função, com o sinal de igual. Por que ele começa com o sinal de igual? Porque é a única situação onde o Excel consegue entender que eu estou falando para ele que eu vou fazer um cálculo, que eu vou usar uma função, ok? Depois sempre vem o nome da função.
Ou seja, no nosso caso hoje é a função C. Então, se eu estivesse fazendo uma função de soma, seria igual. Eu faço igual dessa forma, porque assim não é igual, né? Igual, são dois risquinhos. Igual, se fosse soma, seria igual soma. Como é a função C, então é igual C. Se fosse soma C, seria igual soma C, ok? Então, sempre vem o nome da função. Depois, a função inicia com um parêntese. Sempre vai ter, em qualquer função, vai ter um parêntese antes de você colocar o conteúdo daquela função, ok? No caso da função C, ela tem o que a gente chama de síntese, ou sintaxe, que é o quê? O que a função pede para a gente fazer. No caso da função C, ela começa com um teste lógico. O que é o teste lógico? O teste lógico ele tem o objetivo de verificar se uma determinada informação é verdadeira ou falsa. Se ela é certa ou errada. Mas no caso aqui, verdadeira ou falsa, ok? Coloquei o que eu quero que o Excel teste para mim e verifique se é verdadeiro ou falso. Eu separo isso por um ponto e vírgula. Então o sinal de ponto e vírgula que eu escrevi errado aqui, de vírgula, eita lasca. O sinal de ponto e vírgula separa uma parte de outra da função. Ou seja, na primeira parte da função eu tenho o teste lógico, que eu vou falar para o Excel. Excel, veja se a célula, por exemplo, A2, ela é igual a 10. Eu coloquei isso daí dentro do Excel, isso é meu teste lógico. Eu entro com um ponto e vírgula. Por quê? Depois eu vou falar para o Excel o valor se ele for verdadeiro. Então eu vou falar para o Excel, Excel, se a célula A2 for igual a 10, então escreve OK. E aí eu coloco essa informação dentro do valor se for verdadeiro. Caso contrário, se não for verdadeiro, eu separo novamente por um sinal de ponto e vírgula, que eu também escrevi aqui errado, e entro com o valor se for falso. Então eu vou falar para o Excel, de novo. Excel, se a função A2, é o meu teste lógico, for igual a 10, ponto e vírgula, então escreve OK, ponto e vírgula. Caso não seja verdadeiro, só pode ser falso. Escreve não OK. Então, nesse local, nós informamos o que vai acontecer se a informação não for verdadeira, se ela for falsa. E assim, eu encerro com o meu parênteses, ok? João, ficou um pouco conturbado, fique em paz que eu vou mostrar na prática para você, tá? Isso é só uma explicação teórica. Bom, o que é importante entender dessa função? Que ela sempre vai ser ou verdadeira ou falsa, ou verdadeira ou falsa. E aí eu vou falar para o Excel o que eu quero que ele cheque para mim e vou falar, se essa checagem for verdadeira, faz tal coisa, se não, faz tal coisa. Simples assim. Mas vamos para a prática, para ficar mais fácil para você entender. Aqui eu fiz uma tabelinha, eu vou até tirar isso daqui, porque eu gosto de trabalhar sem a linha de grade. Eu fiz uma tabelinha aqui, onde eu, como se fosse uma despesa, fosse as despesas referentes ao ano de 2021. Então eu tenho um total máximo de gasto para cada mês de R$ 2.786. E tem um total máximo de gasto para o ano de R$ 33.432, que nada mais é do que esse valor aqui vezes 12. Se a gente vir aqui e der uma olhada, ó, o que eu fiz? E4, que é essa célula aqui, vezes 12. Por quê? O ano tem 12 meses, ok? Beleza. Então, eu vou colocar aqui alguns valores só para exemplificar essa questão, para a gente começar com a nossa função, ok? Bom, o que eu fiz aqui? Eu fiz um cálculo rápido, tá? Eu coloquei aqui algumas informações, só para exemplificar que nem eu falei anteriormente. O que nós vamos fazer em cada célula dessa? Nós vamos colocar a situação. Qual vai ser a situação? Vamos lá. Se o valor, eu vou escrever aqui, ó, se o valor for maior que
2.786, ele vai escrever para mim assim, ó, acima do permitido. Se o valor for menor que 2.786, ele vai escrever para mim dentro do permitido. Somente isso. E ele vai me dar essa situação aqui. E eu vou colocar a mesma coisa aqui embaixo, ó. Se esse valor, eu já estou vendo que é, mas eu quero que ele me traga isso automaticamente. Se esse valor aqui for maior que isso, vai ser dentro do permitido, vai ser acima do permitido. Se esse valor for menor do que isso aqui, ele vai ser abaixo, vai estar dentro do permitido, tá? Então, a mesma coisa eu vou escrever aqui, ó. Então, vamos começar a nossa função. Como eu disse aqui, a função sempre inicia com o sinal de igual. Legal. Então, vamos colocar aqui o sinal de igual. O que eu vou colocar aqui agora? O nome da função. Qual vai ser a minha função? C. Beleza. Depois do nome da função vem o parêntese. Legal, já coloquei o meu primeiro parêntese. E aí eu tenho a primeira situação da minha função, que é o meu teste lógico. Tá vendo que a função, isso aqui é a síntese da função. Ele explica exatamente o que eu preciso colocar aqui dentro. Então, qual vai ser o meu teste lógico? O meu teste lógico vai ser o seguinte, ó. Se isso daqui for maior que isso daqui, ponto e vírgula, então eu vou escrever uma determinada palavra. O que eu vou escrever? Acima do permitido. Aí tem uma situação que eu gosto sempre de colocar, presta atenção. Quando eu estou colocando um texto dentro de uma função, eu uso sempre o sinal de aspas duplas para explicar o que é que eu quero colocar. Por quê? Porque isso daqui é uma palavra. Uma palavra dentro de um cálculo precisa ser identificado para o Excel que é uma palavra, senão vai dar erro. Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Colocar ela dentro de aspas duplas, beleza? Legal. Terminou, o Excel já me mostra aqui, ó, ponto e vírgula, teste lógico já foi feito, ponto e vírgula, eu coloquei aqui, valor se for verdadeiro, ponto e vírgula, valor se for falso. Você vê que a função vai me mostrando onde está em negrito? Se esse valor aqui não for maior do que esse daqui, o que ele vai escrever? Aspas duplas dentro do permitido. E fecho parênteses. Simples assim. A hora que eu der Enter, ele já vai ver essa checagem para mim. Opa, tem alguma coisa que... Eu esqueci alguma coisa aqui. Acho que foi algum detalhezinho. O Excel me avisou que tinha algum erro, tá? E ele já corrigiu para mim. Legal, ó. Eu sei que 1.785 é menor do que 2.786. Então, se esse aqui é o meu máximo por mês, eu sei que eu estou dentro do permitido. Show de bola. E se por um acaso esse valor fosse 2.787? Dá uma olhada. Acima do permitido. Entendeu? Então, vamos lá. Vou fazer de novo aqui para você entender. Igual, sempre começa com o sinal de igual. Nome da função, no caso C, abro parênteses e faço o meu teste lógico. Qual que vai ser meu teste lógico agora? Se isso aqui for maior do que isso aqui, ponto e vírgula. Abre aspas duplas. Se esse valor
for maior do que esse, o que ele vai escrever? Acima do permitido. Permitido. Fecho aspas duplas. Ponto e vírgula para entrar na questão do valor se for falso. Se esse valor não for maior do que esse, o que ele vai escrever? Abre aspas duplas, dentro do permitido. Fecho aspas duplas, acho que foi esse aqui o meu erro. E fecho parênteses. Legal? Dou Enter, ele já escreveu para mim. Por quê? Acima do permitido, porque 2.890 é maior do que 2.786. E se aqui fosse 2.785, ele ia colocar como dentro do permitido. E se fosse 2.786, ele também ia colocar dentro do permitido, porque é o limite, ok? Legal. Feito isso daí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa função para todas as outras células aqui, tá? Então, tem uma forma da gente fazer isso mais fácil, que é clicando aqui nesse botãozinho e arrastando. Mas eu teria que explicar para você a questão de congelar células, que eu não vou explicar nesse vídeo aqui, porque senão vai ficar muito extenso. A minha função, o meu objetivo aqui é mostrar para você a função C, somente ela, ok? Caso você tenha dúvida, você pode deixar nos comentários que eu explico melhor para você, tá bom? Então, eu vou dar uma pausa no vídeo e vou vou preencher todas as funções aqui. Perfeito, tudo preenchido. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a mesma função aqui embaixo. Igual C, abro parênteses. Só que ao invés de eu selecionar esse aqui, eu vou selecionar esse aqui. Se essa célula for maior do que essa daqui, ponto e vírgula, abro aspas duplas. Se for maior, vai ser acima do permitido. Fecho aspas duplas. Ponto e vírgula para entrar na questão se o valor for falso. Abro aspas duplas de novo. Se esse valor aqui não for maior do que esse, o que vai ser? Vai ser dentro do permitido. Fecho aspas duplas e fecho o meu parênteses. Show de bola! Dentro do permitido. Então, deu para você entender que se por um acaso eu for alterando os valores, ele já vai alterando essas funções aqui. Vamos lá, vamos colocar aqui 3.989. Ó, já mudou aqui para acima do permitido e aqui também, ó, acima do permitido. Por quê? 35.000 foi um gasto maior do que 33.432. Ok? Espero que tenha ficado claro para você a função C. Se você ainda não entendeu, deixa aqui nos comentários, posso dar outros exemplos. A gente pode fazer mais vídeos referentes à função C, porque ela é uma função que a maioria das pessoas não conseguem entender essa questão, porém, a partir do momento que elas entendem, elas conseguem deslanchar de uma forma absurda dentro do Excel, tá? O próximo vídeo, muito provavelmente, eu vou falar sobre formatação condicional, que é uma das funções que agrega conteúdo aqui dentro. O que a formatação condicional vai falar para mim? Ela vai falar que se o valor que está aqui dentro for acima do permitido, vai pintar de vermelho. Se for dentro do permitido, vai pintar de verde. Tá? Então, com base no que tiver escrito, a célula vai receber uma cor. E aí a gente começa a separar as informações. Legal? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like aí no vídeo. Deixa nos seus comentários mais sugestões sobre os próximos vídeos. E se você ainda não conseguiu entender a função C. Tá legal? Um grande abraço, sucesso, Deus abençoe sua caminhada e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais!